participar da produção do livro-reportagem foi um grande aprendizado, onde vai contribuir muito para a nossa formação. Acho que o primeiro sentimento que veio à tona foi de medo de a gente não conseguir produzir livro, conseguir escrever. E uma das maiores dificuldades que eu passei foi encontrar fontes, porque a gente escolheu um tema um tanto difícil, onde as famílias teriam que se abrir pra gente, contar suas histórias, e isso foi um pouco complicado. Uma das minhas maiores dificuldades no processo de produção do livro-reportagem foi com relação ao texto. O texto tem que ser de forma mais literária, e aí eu escrevi de uma forma muito científica. Então o texto tem que ser mais leve e tem que relatar fatos, tem que falar um pouco sobre o ambiente, o cotidiano, o personagem, e isso eu tive dificuldade. Uma das maiores dificuldades que nós tivemos no livro-reportagem foi a questão da edição do texto, porque como o nosso livro foi feito em grupo, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito de escrever, cada um escreve da forma que melhor domina. Então, para mim, como editora de texto, foi muito complicado reunir todos esses textos e fazer com que eles ficassem unificados, como se eles formassem um texto só. Isso foi bastante complicado. A família que eu escolhi para fazer o livro é a família monoparental, que ela é formada apenas pelo pai e pelo filho de 2 anos de idade. A maior dificuldade que eu encontrei para entrevistar essa família foi conseguir uma intimidade com o personagem, porque ele tinha muito receio de falar sobre a família dele, os preconceitos que ele passou, as dificuldades que ele passou na vida por ser homem e cuidar do seu filho. Então a maior dificuldade foi conseguir essa intimidade para que ele falasse sobre o dia a dia dele com a família. O meu capítulo ele fala sobre a família birracial. A família que eu escolhi foi um casal em que eles têm um filho, em que a mãe é negra, o filho é negro e o pai se considera branco. As dificuldades que eu tive foi justamente de ouvir esses depoimentos, porque eles eram amigos meus, próximos, e eu não sabia que eles sofriam tanto com esse racismo, né, que existe. Eu não sabia que existia tanto esse racismo, tanto explícito quanto implícito. Então foi difícil eu ouvir aquilo e muitas vezes me enquadrar como uma pessoa que me pegava julgando daquela família, né? Outra dificuldade que eu tive foi no momento que eu fui entrevistar o teólogo, porque ele tem opiniões muito fortes com relação à família. Então, em certos momentos, ele falava as coisas e eu não concordava. Um outro fator também, no caso da diagramação, foi a questão de ter que começar do zero, ter que pensar em tudo, ter que pensar no porquê de tudo, porque cada coisa tem o seu motivo, cada coisa tem a sua razão e nada é por acaso na diagramação. Então foi essa questão de pensar em todos os conceitos, de idealizar o livro inteiro a partir do zero, a partir do texto que nós mesmos escrevemos. No livro-reportagem, eu fiquei responsável por falar sobre a família homoafetiva, aquela onde o casal é formado por 2 pessoas do mesmo sexo. Para mim, a minha maior dificuldade foi na etapa de produção de conteúdo. Foi juntar todas as informações que eu tinha na etapa de apuração e escrever, saber onde colocar cada coisa em seu lugar. Para mim, essa foi a parte mais difícil do projeto. E outra coisa também foi que na época estava grávida do Hugo, né, Hugo? E aí a gente tinha que fazer as entrevistas, ir no sol, com barrigão. E outra coisa também que foi como foi bem na reta final, então tinha muito sono, muito cansaço e ainda assim tinha que escrever o livro, né? Encontrar forças para escrever. E aí, logo depois do nascimento do livro, o Hugo nasceu, então são 2 nascimentos